Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo de como você vai entender como funciona processos em Elixir e qual é a vantagem de você entender como que isso funciona. Claro que a gente tem o OTP, tem outros assuntos para falar, e aqui seria um pouco da base de como que funciona Elixir. Então a primeira coisa que tu pode fazer é criar um projeto Elixir básico. Aqui é só um projeto bem simples, Understanding Process. E agora o que a gente vai fazer? Você vai abrir o seu terminal com ex-smix. Primeira coisa que você precisa começar a ver é como funciona o Observer. O que é interessante no Observer? É para você entender a sua aplicação, como ela funciona, como que está os speeds, o que está acontecendo nela. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui em duas telas para a gente começar a entender melhor, beleza? Então aqui está o Observer, isso já vem nativo do Elixir, isso é uma vantagem que você tem. Inclusive hoje até no Telemetry você consegue ver algumas coisas dessas informações. E aqui você tem o Application, e aqui você tem Process. E aqui, se você for observar, a gente já tem alguns processos rodando, você vai ver aqui os speeds. E se você fazer o seguinte, self, você vai ver que o PID que você vai estar executando provavelmente é o PID de 139. E se você procurar aqui, você deixar em uma ordem em PIDs aqui e procurar pelo PID 139, você vai ver que ele está executando o EX e aqui está falando quantos reads tem, como que está a memória dele, o que está acontecendo. Você pode perceber que ele está dentro de um loop. Se você clicar duas vezes, você vai ver o que tem dentro desse PID, que no caso é um loop, que ele está no status de waiting. Quem que é o líder desse PID? Deixa eu ver outra informação que é interessante. Quanto de memória esse PID está ocupando. Então aqui você começa a ver algumas informações que é bem interessante. Ele está dentro de um loop e quanto de memória ele está ocupando. Então essa é uma das vantagens. Se você for pensar numa requisição Elixir, basicamente cada requisição é um PID. E aí o que acontece também se você for pensar em Elixir? Aqui a gente já entendeu um pouco do PID. E para entender o que está acontecendo com o PID, o mais interessante é a gente começar criando como se fosse uma função e a gente vai simular aqui um envia e-mail. Então aqui seria uma função que a gente vai criar, que a gente vai receber o e-mail. Aqui, para simular uma demora, a gente pode colocar um timer.sleep de 2000. E depois você pode colocar aqui, por exemplo, e-mail enviado para com o assunto, e aqui você pode colocar, por exemplo, o E, que é a informação que a gente está enviando, tá certo? Então aqui a gente tem a função envia e-mail, então a gente já viu um pouco disso, de função. Eu tenho alguns vídeos também como se fosse um tutorial de First Class Function, como funciona no caso uma Variable Function, nesse caso, que é o que a gente está tendo. E aí se eu faço envia e-mail passando uma informação na raridade, por exemplo, olá. Então aqui, ó, ele já está demorando aqui 2 segundos. Se você for perceber aqui, se você for clicar no PID, ele já está aqui com status, ele está executando o looping, ele tem as mensagens dele aqui também, dicionário, o que está acontecendo, stack trace, etc. E aí, provavelmente, eu acredito que ele já executou a função para a gente, volta para o status de waiting, e aqui a gente já começa a ver alguma funcionalidade interessante. E para começar em processos, a gente vai precisar entender uma coisa antes. Primeira coisa, a gente vai alocar uma porrada de recurso nesse PID. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma conta até 5, vai demorar um pouquinho, vamos pôr até 3, senão vai demorar demais. E aqui no enumMap, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chamar o envia e-mail com a raridade de 1, que é a informação que a gente tem aqui. Tá, undefined function envia e-mail, sendo que na verdade a gente tem essa função. Tá, nesse caso, é dessa forma aqui que a gente vai fazer. Se não me engano é isso. Ó, ele já começa a demorar um pouquinho. Deixa eu ver o porquê que ele está demorando aqui. Ele já fez o envio. Então não teve uma demora tão significativa. Eu vou colocar 5 mesmo para demorar 10 segundos. E aí a gente volta aqui para o Observer.
Então a gente olha aqui o PID novamente. Ó, a gente percebe que a gente começa a ter mensagem aqui, a gente vê o líder do PID, vê no caso as mensagens, vê o que está acontecendo. Olha, ele começa a transformar para a gente em estrutura. E aqui a gente tem até o stack trace do que foi feito. Vamos ver se voltar aqui para mensagens, process informations. E eu acredito que agora a gente não tem muita informação relevante referente a esse PID. Então a gente percebe que tem uma certa demora aqui de 2 segundos para fazer todo esse processo de enviar e-mail. Então esse é um dos detalhes que a gente tem, ó, tá demorando. E como é que a gente começa a pensar nessa demora para minimizar o impacto disso? Se você fosse pensar numa thread, você teria que dividir por thread, pensar em paralelismo. Em Elixir, no caso, a gente pode pensar no spawn. Então, se você utiliza o spawn, eu vou fazer um exemplo aqui pra gente, tendo um spawn, e que nesse spawn a gente vai executar uma função, que nessa função a gente sempre vai fazer um IOPuts, e aí a gente vai passar aqui, no caso, o envia e-mail, recebendo a informação que a gente está recebendo no e-comercial que a gente vai começar a criar. Tá. No caso aqui o spawn fecha aqui. E aqui a gente tem um async e-mail, se é o que a gente pode chamar. Function, tarará, missing terminator end. Tá, deixa eu ver como é que tá esse terminator. Então, o primeiro aqui a gente fecha, depois a gente fecha o do puts. E depois agora a gente fecha do spawn e agora a gente fecha da função. Então a gente tem aqui o async e-mail. Um detalhe do spawn é na hora que a gente executar o async.email, async e-mail passando, por exemplo, 1, 2, 3, olha o que ele faz. Ele cria pra gente um PID. Então ele criou para a gente um PID, que seria o PID que ele vai executar, no caso, essa função. E aí ele já vem com a resposta também desse e-mail. Se você vir para cá, na parte dos processos, você vai ver que o PID, o final é 641. Ó, pode ver aqui que em sequência esse PID ele já não existe mais. O que a gente pode fazer no caso também? Se eu fizer, acho que é PID, vou pegar V9, eu acabei de pegar esse PID, acabei de pegar esse PID porque aqui eu busquei por esse PID, pela informação da linha 9, e se eu fizer no caso process.alive passando o PID, ele já me retorna como falso. Então isso é uma das informações que a gente tem aqui. E você viu que nesse caso não teve tanta diferença, só que se a gente vai para o enum.5, onde a gente vai fazer um range de 5 informações, a gente chegou a ter uma demora. Se a gente faz um enum.map, e que nesse enum.map eu vou executar o async e-mail passando o E1, olha o que ele faz. Ele imprime para a gente todos os PIDs. Se você vir para cá, você vai olhar que esses PIDs foram criados, 2077, 79. E depois que esses PIDs são criados, cadê esses PIDs aqui? Acho que já até sumiu. Ele faz o envio. Qual que é a diferença de você fazer o envio com um PID nesse exemplo, no caso, que é o que a gente está fazendo com o spawn, e fazer o exemplo normal? A gente estava sempre executando na mesma função. Se a gente fazer aqui no caso 10, vamos ver qual que vai ser o resultado. Ele já criou todos os PIDs para a gente e já enviou todos os e-mails. Ou seja, você vê aqui que a questão de concorrência, a gente consegue já observar que já tem não tem uma certa concorrência, porque a gente está criando os processos, e a gente consegue também ver um uso melhor de um processador, onde a gente enviou tudo de uma vez. Se a gente fizesse com outra linguagem, talvez a gente não teria esse benefício, a gente teria que fazer paralelo com como que eu posso dizer? Com threads. Esse é um exemplo pensando em Java. Então foi muito rápido a execução aqui desses PIDs e executando essas funções. Vamos fazer agora, por exemplo, com 10.000. Talvez ele vai demorar mais para imprimir do que para executar os processos em si. Claro que a gente vai dar uma
demora aqui, na verdade, nem vai demorar, vai ser mais ou menos o mesmo tempo. Vai ser mais a demora para printar essas informações. Olha o tanto de PID que foi criado, olha, 5.000 e alguma coisa. E ele acaba terminando com alguma mensagem aqui de PID, mas eu acho que não chega a ser tão interessante essa mensagem pra gente. E aí ele executou tudo pra gente, todos os PIDs, tudo certinho, criando uma porrada de PID também. Vamos voltar aqui para 1000 e executar novamente só para a gente procurar esses PIDs. Ó, 6.697, estou na casa dos 6.000. E aqui a gente começa a perceber, não sei nem se deu tempo de criar e ele já executou os processos, ou se esses PIDs estão vivos. E aqui a gente já consegue perceber a diferença, vamos supor, de separar 2 segundos em vários processinhos. Então a gente começa a ganhar algumas vantagens aqui. Outra coisa que a gente pode começar a fazer, vamos imaginar agora que a gente quer começar a printar algumas informações e a gente vai entender um pouco mais sobre send e receive. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o send, a gente já sabe o que é o self, que é o PID que a gente está executando agora. E vamos imaginar que a gente quer fazer uma exponenciação. Para fazer exponenciação, você poderia colocar aqui, por exemplo, uma informação que a gente vai enviar para um receive e um valor, a gente pode fazer com 10. Então, quando eu faço esse send, eu já tenho aqui a informação do 10. Quando alguém receber, que no caso é um padrão que a gente já tem em Elixir, que é o receive do, quando você me manda, no caso, uma exponenciação e um valor, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou vou exponenciar ela utilizando receive e do. E aqui a gente já começa a entender também o que um processo faz. Ele pode guardar também a informação, enviar para algum lugar e alguém receber essa informação. Então, partindo desse princípio, que a gente já tem essas informações, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui e a gente vai começar a praticar um exemplo. O primeiro exemplo vai ser criando um processo pode ser um processo de execução de query. Pensando no processo de execução de query, vamos imaginar que a gente vai sempre startar um PID para começar a fazer essas requisições. Então, quando a gente starta, você pode utilizar aqui o do, você viu sempre também ali que a gente tinha algo como o loop. Então, aqui eu vou fazer um spawn, que no meu spawn, o que eu vou fazer nele? Eu vou chamar uma função chamada loop, que nesse loop, no caso, eu vou receber uma conexão. Então aqui eu posso utilizar o random.uniform. E aqui no caso eu vou fazer entre 1000. Então eu vou chamar essa função e após chamar essa função eu vou finalizar ela. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Bom, fechei aqui, fechei a parte. Eu vou criar aqui o loop, onde eu vou receber uma conexão. Então, tá certo, eu acho que aqui é o suficiente pra gente, que a gente já está recebendo uma conexão. E o que a gente vai fazer? A gente vai sempre receber um padrão. A gente vai receber um padrão e desse padrão a gente vai começar a executar essas queries. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é como que a gente está pensando em um loop. Eu vou chamar novamente esse loop passando qualquer conexão. Que dá até para a gente inspecionar a conexão para começar a entender o que está acontecendo. Aqui no receive, olha, já está dando até um padrão para a gente vai receber um padrão para executar uma query. Então eu posso colocar aqui como executa. Aqui, o que vai acontecer? Vai ser o PID que quem vai executar essa query e também a query. Então no caso eu vou passar aqui de qual PID que ele está sendo executado. Então, vou colocar aqui PID, pode ser PID, e aqui a query. Bom, feito isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte agora para a gente começar a praticar esse exemplo. A gente vai pegar esse exemplo e vai começar a fazer a execução. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é aquele exemplo do e-mail, só que com time sleep de 2 segundos também. Então, para executar uma query, a gente vai chamar aqui um executa query, que nesse executa query eu vou passar a conexão que a gente está recebendo, e após receber a conexão, eu vou passar também a query. Vamos criar essa função também aqui.
Então aqui eu recebo conexão e query, que basicamente o que vai acontecer é um timer.sleep de 2 segundos. E agora vai ser uma conexão. E a gente vai falar qual que é a conexão que vai printar essa query. E também vai falar qual que é o resultado, que vai ser a query mesmo. A gente vai passar a query e pronto. Só para entender o que está acontecendo. Então, feito isso, a gente acaba de executar uma query que tem um resultado. Então, o resultado vai ser sempre, tipo, essa string aqui mesmo que a gente está recebendo. Bom, feito isso, a gente vai fazer um send novamente, que nesse send, o que vai acontecer? A gente vai mandar qual que é o PID que está executando, quem que vai printar e como vai printar. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um send, que é o que a gente já viu. A gente já sabe que aqui vai ter como se fosse um receive também. A gente vai receber esse pattern matching aqui para executar essa query. Então, agora, o que vai acontecer? A gente vai falar que vai ser o padrão de resultado. E que, quando a pessoa passar o resultado, ela também vai passar... Opa, desculpa, que vai ser um resultado com o resultado, que na verdade vai ser a informação dessa query. Então aqui a gente começa a ter esse padrão. E no caso também, qual que é o PID que está executando, para quem que a gente vai mandar, quem que vai mandar no caso. Então a gente pode colocar aqui o nosso PID. Executa query, está sendo chamado, qual que é o problema aqui? Query is unused. Eu não coloquei dentro de uma interpolação. Bom, a gente já colocou aqui numa interpolação, então aqui, nesse caso, como a gente já está fazendo o looping, que o loop ele vai sempre percorrer ele mesmo, e que no caso aqui o executa query é onde a gente tem uma conexão, uma query, a gente já vai estar printando, não faz sentido tanto ter esse io.inspect. Como a gente já tem o executa query, a gente está chamando também, aqui no caso, um send, que nesse send a gente vai sempre enviar para quem tiver essa informação. Alguém vai receber esse resultado, o resultado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar uma função para chamar esse looping. Então nesse looping, para você chamar, você já tem que começar passando um PID. Então no caso aqui, a função que a gente pode criar seria a gente tem um executa query, poderia ser assim, executa query, alguma coisa nesse sentido. E aqui, o que a gente vai receber? A gente vai receber um server PID, e além do server PID, a gente vai falar qual que é a query. Para quem que a gente vai enviar? Então, a gente já pode, assim, saber que a gente vai passar aqui um PID para um send. E agora, qual que é o pattern matching que a gente vai mandar? E no caso, a gente já sabe que a gente vai sempre criar um PID, então a gente vai mandar um PID servidor. E quem vai executar essa query. Então, no caso, a gente já tem aqui um pattern matching, que é o executa. O PID, que a gente quer printar esse resultado, vai ser o nosso self. E também a query, que a gente vai executar. Então, acredito que nesse caso, essa é uma das funções principais que a gente vai executar agora para entender o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar um PID, a gente entendeu como que se cria um PID com o spawn. A gente já fez um processo para criar um PID e um processo que vai receber também esse PID. Então a gente já fez toda essa função aqui, a gente já preparou. Então quando você chamar aqui, você vai passar um PID, vai passar o pattern matching de executa e qual que é o PID que está executando. E após a gente vai mandar esse PID, por que é o self? Se você for ver, o self é onde a gente está exibindo os resultados. Então quem tiver essa informação aqui vai printar para a gente. Então a gente já tem a informação de como que a gente vai enviar o PID. E aqui a gente só pode criar uma função de resultado, que vai ser um receive, que o padrão vai ser resultado, e vai printar para a gente o resultado. O que mais que a gente pode fazer também é after 5 segundos, se não acontecer nada, você vai printar problemas na execução da query. Eu acho que isso é o suficiente para esse momento agora. E agora o que a gente vai fazer?
Se não me engano, eu já tinha executado com mix. E agora o que a gente vai fazer é começar a entender mais. Então a gente pode chamar aqui o understand process, passando um start. Então aqui a gente acaba tendo um PID. Então para pegar esse PID, eu vou pegar o que foi executado na linha 1. Então a gente já tem essa informação do PID. Após essa informação do PID, aí que vem a sacada. Se você for ver, a gente tem um executa sync. Então a gente vai chamar aqui novamente o understand process, passando o async, executa query, passando o PID que a gente acabou de criar, que é o PID 141. Eu fechei aqui os processos. Eu vou colocar uma mensagem qualquer. Então você vai ver que esse é o pattern matching. Então ele passou aqui já falando qual que é o pattern matching que ele vai executar. Já veio no executa query. E o que acontece? Ele já sabe que aqui o padrão que ele vai executar é quem chamar agora, no caso ele já, deixa eu ver só uma coisa aqui, um detalhe. No caso ele já printou aqui pra gente o que a gente vai executar. E agora o que está acontecendo? A gente já tem um PID, que nesse caso é o self, PID 139. Quem chamar agora um result, que no caso, quem quiser printar esse resultado, a pessoa só precisa de fazer um understand process.resultado. E aqui a gente já tem um resultado que é a conexão 44, o resultado é qualquer. Se a gente faz o processo de criar novamente um PID, então a gente tem um PID 148, chamando novamente aqui, chamou aqui o qualquer, quando chama o resultado, conexão 44 e está tudo certo. Novamente, PID 152. E vamos chamar aqui o resultado. E ele está sempre imprimindo agora o que está sendo executado. Se a gente fosse pensar no seguinte, a gente tem agora um PID. E como a gente já tem esse PID, que é o PID 148, se eu fizesse um range até 5, passando no enum.map, então aqui eu teria um número, e que nesse número eu vou executar uma query. Então eu poderia chamar aqui o understand process, passando aqui o async, executa a query. Nesse caso eu vou passar o PID que a gente tem, e aqui no resultado vai ser sempre o N. Quando a gente faz isso, e na hora que eu fechar aqui o end vai ficar mais fácil, todos vão ser executados no caso aqui do 139. Se eu venho agora e chamo understand process resultado, ele começa a executar para a gente. Então a gente começa a pegar essas informações. A gente já pegou, acho que todas as informações. Quando eu mando novamente, e por a gente ter o after aqui, ele vai printar uma mensagem para a gente. Problemas na execução de query. Então aqui a gente entendeu mais sobre o receive, after e de como que você pode criar uma certa requisição assíncrona, entendendo um pouco mais do Elixir e como que funciona isso por debaixo dos panos. E o que dá para fazer também? Dá para a gente começar a guardar estado de processo. E para começar a fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa, criando um looping. Só que esse looping, no caso, a gente vai sempre começar com 0. E o porquê que a gente vai começar com 0? Porque no caso a gente vai simular uma calculadora. E por a gente simular uma calculadora, faz sentido a gente pegar nesse loop, começar com 0 e começar a fazer uma soma. Basicamente é isso que a gente vai fazer agora. Então o que você pode começar fazendo? A gente pode pegar, criar um arquivo separado chamado sum.ex. Criar aqui um módulo sum, ou pode chamar operations, vamos chamar de operations que faz mais sentido. E agora a gente vai começar a criar o operations. Então, o que você pode começar a fazer agora é o seguinte, vai começar com um processo também, com spawn, só que a gente vai começar com 0. Então, def start do spawn, e aqui no spawn é uma função, que no caso a gente vai chamar o loop, começando com 0, e vai finalizar. Essa é a nossa função. O loop
a gente vai receber aqui no caso um valor. E aqui no valor o que vai acontecer? A gente sempre vai percorrer o loop, aqui vai fazer até mais sentido entender o looping, que vai ser um novo valor, recebendo aqui uma função que a gente já vai criar, que vai ser um receive. E após receber esse novo valor, a gente vai sempre chamar o looping com esse novo valor. Daria até para fazer o seguinte, nem precisa dessa variável. Vamos fazer só para entender aqui, mais fácil. Receive, quando for uma soma, na verdade dá para fazer o seguinte, quando for valor, a gente vai ter um color, que esse color a gente vai fazer um send color, que aqui no caso a gente vai imprimir a resposta. Então aqui a gente pode colocar como resposta valor. A gente pode pegar no caso o valor que a gente está recebendo aqui. E deixa eu ver, eu acredito que é só, que aqui a gente vai imprimir a resposta que a gente tem. E agora a gente vai sempre fazer operações matemáticas. Então eu posso colocar aqui como add valor. E aqui a gente vai fazer, no caso, o valor atual que a gente tem. No caso é esse valor. No caso a gente pode chamar aqui de valor passado. Nossa, ficou meio estranho o nome dessas variáveis. E a mesma coisa, só que para subtração. E agora, só para entender, a gente vai fazer um loop novamente, passando um novo valor. Como é algo que a gente sempre vai estar fazendo aqui, eu acho que nesse caso, deixa eu pensar aqui. Bom, a gente vai colocar o valor. Eu estava pensando em fazer um pipe aqui, mas eu acho que nem faz tanto sentido. Então, para entender mais o que vai acontecer. Então, a gente vai sempre receber novamente um PID. Só que nesse PID a gente vai executar funções de adição e subtração. Então, se você for perceber aqui, a gente já tem esse pattern matching, que a gente vai fazer um send. Então, aqui a gente vai ter um add passando um PID. E que nesse PID a gente vai mandar um valor. E nesse valor a gente vai ter um send. No caso, a gente vai passar o PID. E agora, depois que a gente receber esse PID, a gente vai executar a função. Basicamente é isso que a gente tem. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui de erro. Talvez é o nome. Vamos colocar esse PID. Está reclamando do que? Não existe a variável. Certo. Então vou deixar PID mesmo, porque para mim fica mais fácil entender. Então aqui a gente já executa a função do receive para ficar incluindo o valor em um certo PID. A gente pode fazer a mesma coisa para o sub. Então se a gente for ver, é só isso que a gente precisa fazer para ter as operações. E agora, para buscar o valor, se você for perceber, a gente tem aqui no caso um color e o pattern matching de valor. Então para começar a executar essa operação, a gente vai criar um get, que você vai simplesmente mandar um PID. E que nesse PID o que você vai fazer? A primeira coisa é um send. E que nesse send você vai mandar esse padrão aqui, que é o color. Então, bora fazer o seguinte, passar o PID e quem está chamando. E nesse caso vai ser o self. Por que o self? Porque quem vai imprimir a informação. Após fazer essa operação, a gente vai fazer um receive, que no caso do receive, o que a gente vai fazer? A gente vai, sempre que for o padrão de resposta e valor, então a gente pode até copiar para cá. Aqui o que a gente vai fazer é simplesmente printar o valor. Mesma coisa, after. Só que aqui eu vou colocar 3 segundos. Vai exibir mensagem, erro ao processar a resposta. Algo nesse sentido. Então aqui eu só dei uma formatada no código. E aqui eu acredito que a gente finaliza a parte de criação de uma calculadora. E aqui a gente começa a guardar estado. Então, se você for pensar aqui em Elixir, em programação funcional, a gente não guarda estado. Aqui a gente vai começar a guardar estado.
Então tá certo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar aqui o operations start. Então a gente acaba de criar um PID, 2 PIDs na verdade. E aqui eu vou começar com um PID onde eu vou pegar a informação do PID 23, então eu tenho aqui meu primeiro PID. E aqui agora a gente vai começar a fazer operações. Então eu posso fazer aqui operations, ponto, ao invés de ficar sobrescrevendo variável, a gente vai fazer um add, passando aqui um PID e eu vou colocar 10. Vou fazer mais outra operação, tudo nesse mesmo PID. Então aqui eu acabei de fazer essas operações. Se eu quiser a informação, olha, eu faço aqui um operations.get, passando o PID e eu tenho 30. O que acontece agora se eu pegar o PID 169? Eu acho que eu estava fazendo essa operação com o PID 169. Agora eu vou fazer a operação com o PID 164. Então vou pegar aqui esse PID aqui, ó, aqui na linha, não. PID que eu criei na linha 24. Então eu vou pegar o PID. E agora se eu faço operations.get PID, eu tenho 0. Por quê? Porque eu tenho diferença do PID que eu estava executando, que era 169, e agora eu estou com o PID 171. Então aqui a gente já começa a perceber que tem uma questão de estado. Se a gente fizesse, por exemplo, somas e fizesse operation.start, eu teria o PID em somas 181. Se eu fizesse sub e executasse operations.start, eu tenho aqui o PID 184. Se eu faço operations.get para sub e operations.get para somas, eu tenho 0 em ambos. Se eu faço operations.get passando sub e passando, no caso, o valor que é 10, opa, desculpa, não é get, no caso operations.sub, passando o sub em um valor de 10, arithmetic expressions. Então eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Operations.sub passando 10, passando sub.10. Eu tenho aqui uma subtração de 10. O que eu fiz de errado? Eu acho que alguma coisa que eu coloquei de errado aqui nas linhas. Tranquilo. Então, eu tenho aqui ainda o PID 184. Se eu faço operations.get o PID 184, ele vai executar o processo. Provavelmente é porque a gente tem muito processo de... Não sei se ele está conseguindo fazer subtração de 0 ou menos 10. Na verdade, ele está conseguindo sim. Vamos brincar com o PID de soma para ver. Então eu faço add, passando somas, e eu passo aqui 10. Bad arithmetic expression em resposta. Eu acho que eu quebrei esses PIDs. Alguma coisa eu fiz de errado com esses PIDs. Provavelmente ele vai quebrar. Sabia? Então, vamos criar novamente outros PIDs. Então eu vou colocar aqui PID sum, operations.start. E aqui a gente vai brincar com esse PID. Então eu posso fazer operations.get passando PID sum. Então eu tenho 0. Se eu faço operations.add passando, no caso, PID sum e passando 10, por exemplo, ele está quebrando devido à resposta. Eu já dei a resposta. Acho que aqui é mais relacionamento entre os PIDs. O que está acontecendo no relacionamento dos PIDs? Vamos tentar novamente. Aqui ele está com erro de processar a resposta. Diferente. Vamos fazer algo diferente com esse PID. Eu vou startar novamente o 210. E ao invés de já pegar a resposta, que é uma coisa que a gente já fez, provavelmente ele já até fechou o PID,
a gente vai dar um add, um PID sum, e vai passar aqui 10. Executar o processo algumas vezes, e aí a gente vai pegar a informação, e aí a gente tem 30. Se a gente passa novamente, ele já retorna outra resposta. Vamos ver o que está acontecendo com esse PID quando a gente faz um process.alive. Então, ele ainda está vivo. Então, se a gente fizesse o mesmo processo, só que com subtração, então vou criar novamente um PID chamado sub, e aqui o que a gente faz é um operations.sub, e nesse PID, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar... Não, na verdade, que a gente até sobrescreveu o PID. Operations.sub, e agora a gente passa o PID sub. Na verdade, não queria o PID. PID operations.sub start sub, desculpa. Criei o PID. Novamente, operations.sub. Passando o PID. Esqueci de passar um valor, passei um valor. E agora a gente faz um get no PID. E a gente percebe que está menos 10. Se a gente for ver o PID 219 e abrir, no caso, um observer, a gente já pode olhar aqui em processos e a gente percebe aqui que tem um PID só 249, 228, 229, e aqui no caso a operação dele está em looping, então a gente já deixou ele em looping. E agora é só se você quiser se entender mais dos PIDs, o que está acontecendo, você pode entrar dentro do PID, ver quem que é o líder desse PID, e aí você pode começar a navegar nos PIDs e entender o que acontece em cada um deles, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa parte, e aí você entende um pouco da complexidade de como que funcionam os PIDs e às vezes como funciona uma requisição em Elixir, como funciona algumas estruturas de dados que você pode manipular, e inclusive aqui a gente acaba de guardar como se fosse um objeto, uma certa informação, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.